Olá, boa tarde, internautas da TV 247, eu sou Daiane Santos, estamos aqui num programa especial, Estado de Direito, que geralmente é apresentado às segundas-feiras, hoje, excepcionalmente, terça-feira, e também, excepcionalmente, eu estou com uma bancada aqui virtual de mulheres, né? A gente sempre fala com muitos homens, trata com muitos homens sobre as questões jurídicas, e hoje eu tenho a grata prazer, né, de estar com 4 professoras. Algumas vocês já conhecem aqui do nosso canal, a Carol Proner, jurista, que está sempre aqui no nosso canal participando, nos ajudando a compreender as complexidades jurídicas que nós temos no Brasil, mas hoje nos trouxemos também aqui uma bancada, como eu disse, muito bem representada. Nós vamos conversar com Deise Ventura, que é professora da USP, além da Carol, né, que eu já disse, que é da UFRJ, a Larissa Ramina, que é também da Universidade Federal do Paraná, e Gisele Ricobon, que é da Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde, professor, no comecinho da tarde, numa hora da tarde, o pessoal está começando a almoçar, alguns pegaram o programa do Giro das 11 e estão nos acompanhando aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Nós vamos tratar sobre um assunto muito difícil, né? A gente estava aqui conversando no início da nossa live, vendo os números, né? A gente ainda tem uma crescente muito grande dos números de contaminação da Covid. Para se ter uma ideia, em 12 de julho, o país tinha 1.800.000 casos confirmados da doença e mais de 72 mil mortos. O número só não era menor do que nos Estados Unidos. De lá para cá, isso não mudou, pelo contrário, né? O país registra hoje mais de 115 mil mortos, isso de ontem para hoje, né? Esse número de 115.476 óbitos pela Covid, e mais de 3.627.961 infectados, né, pessoas infectadas pela Covid. Então, é um número que ele não baixa, né, o platô que sempre se falou aí durante o início da contaminação, da pandemia, de que ele iria chegar, né, esse platô iria estabilizar, essa estabilização só aumenta, né, essa suposta estabilização que chegaria não chegou. E, diante disso, há uma série de ações jurídicas que foram promovidas nesse período, mais de 40 pedidos de impeachment estão lá na gaveta do Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, aguardando aí análise, dentre eles, principalmente tratando sobre a questão da pandemia. Carol, tem muita coisa que envolve essa situação, né? Principalmente do campo jurídico, da responsabilização. Alguns países até tratam sobre esse assunto, a Europa, Itália particularmente, teve algumas questões envolvendo a responsabilização das autoridades, mas no Brasil isso parece uma coisa muito distante. Tem responsabilização nesse caso, juridicamente, e não falando politicamente, há como responsabilizar tudo isso? Bom, Daiane, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, por esse espaço importante nesse programa Estado de Direito. Nós temos acompanhado o 247 e o teu programa, normalmente com o Pedro Serrano, sempre muito importante esclarecer questões do direito, nesse caso que envolvem o direito internacional, e a gente está aqui com um time de primeiríssima, uma honra muito grande receber aqui Deise Ventura, né, professora da USP, professora titular de Ética da Faculdade de Saúde Pública e também diretora da pós-graduação ligada ao Instituto de Relações Internacionais da USP, uma pessoa que eu sempre admirei, eu sou fã da Deise há muitos anos, acho que nós três aqui, eu e Larissa e Gisele trabalhamos juntas, elas poderão dizer isso, uma admiração enorme pela trajetória da Deise, sempre muito atenta à transformação do direito internacional atravessado pelas relações internacionais. Isso eu quero dizer que, para mim, é claríssimo esse papel de juristas, professoras de direito internacional, estudiosas do direito, que não ficam presas a uma visão dogmática do direito quando percebe que a realidade mesmo é atravessada por relações internacionais, relações de poder, relações, muitas vezes, de força no campo geopolítico, geoestratégico, que muitas vezes deixam a dogmática curta, pequena, insuficiente para a compreensão dos fenômenos e, inclusive, para a reação junto a essas situações. Então, a Deise sempre teve muita capacidade de análise, né? Desde que trabalhou até em organismos internacionais, desde que atuou no Mercosul, nós observávamos muito a trajetória da Deise. Então, prazer tê-la aqui, querida, e que bom que você veio para debater esses temas que estão também nas nossas tarefas diárias agora. Larissa Ramina, professora da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, da pós-graduação também,
É difícil falar de uma pessoa com quem eu tenho tanta ligação há tantos anos, mas a Larissa Ramina, do trio aqui, eu, Gisele e Larissa, que trabalhamos juntos, escrevemos artigos juntas, etc., nós costumamos dizer que é a mais dogmática das três, mas em compensação também com uma visão muito, muito próxima do Tueio. Ela vai explicar um pouquinho dessa visão que o direito internacional também serve para vamos dizer, realizar essa correlação de forças no plano internacional. Então, a Larissa nunca se conformou também com uma dogmática pura e alienada do direito, e sempre foi procurando as teorias que poderiam alicerçar a evolução de um direito que pudesse efetivamente proteger direitos humanos e a própria questão do direito internacional humanitário, direito dos refugiados e por aí adiante. A Gisele, mesma coisa. A Gisele, uma trajetória muito parecida comigo, estamos juntos também em Sevilha, sempre fizemos praticamente uma mesma formação teórica, e a Gisele Ricobon, portanto, parte dessa mesma ideia de um direito internacional, sei lá, insurgente, como nós temos dito, né? Um direito internacional que reage a situações de injustiça internacional, de assimetria internacional, e que penalizam as populações, as pessoas, enfim. Nós estamos diante de uma situação que afeta o direito internacional, Daiane, por isso essa convocação aqui das três internacionalistas, eu me coloco no lugar, eu vou fazer com você uma espécie de mediação provocativa, porque eu faço parte da BJD, a Larissa também, a Gisele também, nós participamos, logo no início da percepção irresponsável e passível de responsabilização por parte da conduta do presidente da República, em março ainda, logo no início, quando já havia parâmetro, quando já havia debate, quando já havia experiências catastróficas na gestão do Covid pela Itália, principalmente o modelo observado, porque no início não foi considerado tão grave, e logo em seguida mostrou a agressividade do vírus, e muitas coisas ainda não eram conhecidas, mas nós já tínhamos o exemplo chinês, nós já tínhamos o exemplo italiano, nós já vínhamos perseguindo ali o início dos casos na Espanha, em Portugal, então já havia parâmetro, e havia decisão também da OMS de recomendações de como gestionar. E aqui no Brasil se fazia o contrário. O comportamento individual do presidente era tão absurdo, mas não tão absurdo quanto foi na sequência, mas já em março era muito grave, a ponto de que na Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, e também ecoando as comparações de que o vírus era tão grave e que trazia uma crise tão pandêmica, tão impressionante, e com tanta extensão, que poderia ser comparado aos efeitos da segunda, parecidos com de uma grande guerra, da Segunda Guerra Mundial, assim dito por presidentes da França, assim dito pelo presidente dos Estados Unidos, assim dito pela Merkel naquele momento. Então havia uma associação, uma comparação não dogmática, né, dos efeitos do Covid em relação aos efeitos de um conflito bélico de grandes proporções. Essa comparação, pelos efeitos, e tendo em vista uma concepção de Tribunal Penal Internacional que nós temos, levou a uma primeira denúncia, ainda incipiente, ainda faltando muitos elementos que foram complementados mais tarde, mas a respeito da responsabilização nesse caso, do presidente do Brasil, né? Então, a pergunta, se a gente tiver tempo para fazer dois blocos, mas o primeiro deles seria a respeito do Covid como sendo considerado um tipo de guerra, né? Uma guerra contra o vírus, mas se poderíamos, né, ter um direito internacional convocado como parâmetro de garantias para conter o comportamento de mandatários que estimulam esse contágio, que, de certa forma, estabelece analogias de conflito, pelas suas consequências de conflito armado. Para que servem essas instâncias decisórias de direitos humanos quando não são capazes de adaptar a sua jurisprudência às novas formas, né, de conflito no plano internacional, e que levam à morte de milhares de pessoas? Então, lançando essa provocação inicial. Obrigada, Daiane. Valeu. Vamos começar? Larissa, quer começar? Vamos começar pela ordem aqui de tela. Vai abrir o microfone, se o microfone está fechado. Pronto. Boa tarde, essa live. Gostaria de dizer para a Deise que é uma alegria muito grande estar aqui, né? Nós somos
velhas companheiras aí do estudo do direito internacional, a Deise, acho que ela nem sabe o quanto que ela me inspirou nessa perspectiva mais crítica, né, do estudo do direito internacional, que eu, a Gisele e a Carol tentamos fazer juntas, né, a partir das nossas leituras, que são diferentes, mas complementares, né, nós temos todas, acho que nós quatro, o que temos em comum é essa perspectiva mais crítica em relação às análises, né, que compõem o direito internacional. Então, tentando tratar um pouquinho da questão do Covid como uma guerra, né, eu só queria dizer que, a partir de uma análise assim, mais simplista, a gente pode dizer que os estados deveriam travar uma guerra sanitária contra o Covid, né, como o próprio presidente Macron, ele usou esse termo, dizendo que a França estava em guerra contra o Covid. No entanto, no Brasil, os fatos nos levam a considerar que as respostas que o governo está dando a essa pandemia podem ser consideradas como uma forma de guerra, mas não essa guerra a qual se refere Macron, né? Mas uma guerra sanitária do governo contra os seus próprios nacionais, ou melhor dizendo, contra certos grupos de nacionais. Então, evidentemente que há uma instrumentalização política dessa crise sanitária, uma manipulação da pandemia, até para fins de cometimento de crimes de genocídio e de crimes contra a humanidade. Bom, se as instituições internacionais elas têm condições de fornecer parâmetros e garantias capazes de conter o comportamento desses mandatários que estimulam o contágio, não há dúvidas que sim, né? Que o direito internacional ele pode ser chamado como um parâmetro de garantia. Agora, a questão de saber se ele é capaz de conter esses comportamentos aí já é uma outra coisa, porque antes de tudo a gente tem que admitir sim que o sistema internacional ele é uma grande conquista, mas nós não podemos fazer com que esse sistema internacional ele seja visto como um grande salvador, que vai salvar as vidas dos nacionais de um Estado das garras de um poder estatal genocida, né? Até usando a metáfora usada por um internacionalista queniano chamado Macau Mutua. A responsabilização ela pode também ser nacional, mas antes de tudo, ela deve ser nacional, né? O sistema internacional ele é um parâmetro adicional de proteção dos indivíduos, mas nós sabemos que a velocidade das respostas que as instâncias internacionais elas são capazes de dar não acompanha nem de longe a velocidade da ocorrência dos fatos, né, nesse plano nacional. E muito menos nesse caso em que nós estamos tratando, em que há o cometimento de crimes, que sequer são crimes apenas comuns, mas que são crimes cometidos pelo próprio Estado ou por agentes estatais, como é o caso dos crimes contra a humanidade, né, e os crimes de genocídio. Agora, é importante dizer também que essas instâncias internacionais, elas só vão poder atuar quando falham as instâncias nacionais. Então, a competência dessas instâncias, ela não atropela de forma alguma o sistema judicial dos países, dos acusados, não, certo? O sistema internacional, e a gente talvez fale mais do CPI, ele vai atuar quando o sistema nacional não tem condições, não tem capacidade ou não tem vontade de investigar, como é o caso que está acontecendo no Brasil, né? Nós sabemos que vários pedidos de abertura de investigações foram endereçados ao Procurador-Geral da República, né, por parte do próprio Ministério Público Federal, de parlamentares, partidos, entidades, enfim. E nós vimos que falta uma vontade de investigar. Então, essa litigância internacional ela se faz necessária quando não se consegue a responsabilização no plano judicial interno. Então, é importante destacar que a litigância internacional ela resulta da constatação de que o sistema judicial brasileiro não foi capaz de responder a essas violações de direitos humanos. Vamos dizer também que, principalmente depois da Vaza Jato, né, em termos de violação dos direitos humanos, nós sabemos aí que o sistema de justiça brasileiro não é nenhum exemplo, e que ele tem muitos problemas, certo? Enfim, se nós não conseguimos no plano interno sequer
a responsabilidade política do presidente Jair Bolsonaro. Já tem mais, a última vez que eu vi eram 56 pedidos de impeachment, né, nas mãos do Maia. Então, imaginem a responsabilidade penal, né, crimes contra comunidades tradicionais, contra negros, contra pobres, enfim. Então, essa litigância internacional, ela se faz necessária e ela se faz necessária também para ajudar a reformulação dos sistemas de justiça nacionais, certo? Porque se o sistema de justiça nacional não é capaz de julgar esses crimes atrozes que estão sendo cometidos, então é necessário partir para a justiça internacional. Acho que essas são as primeiras considerações. Larissa? Vou fechar o seu microfone aqui, tá? Para não dar... Gisele, né? Acho que sou eu agora, né? Posso? Sim, muito bem. Gente, muito boa tarde a todas, né? Todos e todos que estão nos assistindo agora. Dizer que é uma enorme satisfação. Eu estou numa mesa com os expoentes, com as expoentes do direito internacional, então é um orgulho. Não estou certamente tão capacitada, né, frente às referências da Deise, da Larissa e da Carol Proner, que é uma potência, mas me sinto aqui privilegiada em poder dialogar também. Do que nós estamos falando, afinal, Daiane? Eu acho que a gente, para o público que não é do direito, a gente tem que fazer alguns esclarecimentos mais elementares, né? Nós estamos falando de um dever de responsabilidade de estados e pessoas por conta de uma crise pandêmica, né? O vírus ele não respeita fronteiras. Os estados nacionais tentam, né, bloquear as barreiras para que o vírus, proteger aqueles que têm alguma decência, né, em fazer as ações corretas para proteger a sua população, evitando que o vírus ingresse no território, evitando mortes de pessoas, atuam no sentido de uma crise sanitária que impõe o dever de ação desses governos, né, que nós estamos falando. Agora, a pergunta é, quando não atua esse governo, quando individualmente os governantes que têm o dever de fazer e atuar, criando uma legislação que respeite, né, a Constituição, os valores essenciais da vida, em detrimento de valores econômicos, por exemplo, o que nós devemos fazer? Então, na área internacional, como bem colocou a professora Larissa, ela de fato é uma justiça complementar, mas ela é absolutamente importante, especialmente no caso de omissão e uma certa desídia, como é o caso que nós estamos vendo no Brasil. Vamos perceber que existem governos que são conservadores, né, que minimizam o problema da crise pandêmica, e não é só o Brasil, mas o Brasil tem sido um símbolo disso, um símbolo mundial dessa negligência, que, de fato, não só não atuam, mas desrespeitam regras internacionais, regras essas que, inclusive, podem ser, numa interpretação, enfim, muito própria, né, do direito internacional, inclusive imputados como crimes pessoais. Então, o direito internacional, primeiramente, ele visa responsabilizar o Estado por essa omissão, as estruturas estatais. O governante, ele é representante, mas se ele não atua, o Estado poderá vir a ser responsabilizado nesses mecanismos internacionais. Ele poderá sofrer pressões do Conselho de Direitos Humanos, da Organização Mundial de Saúde, que está para fazer, né, está fazendo uma investigação dos estados que estão ou não atuando adequadamente nessa pandemia, e pode pressionar para que os países cumpram essas regras de direito sanitário, cumprindo as recomendações da OMS, fazendo com que o mundo consiga dar conta de uma forma global dessa pandemia. Agora, para além disso, se o Estado não atua, ele pode ser responsabilizado, inclusive individualmente. A gente tem toda uma esfera da justiça internacional penal, né, que se dá no âmbito da Corte Penal Internacional, que possui previsão dentro do seu estatuto de algumas condutas, especialmente quando há um grande número de mortes, né? Uma ação que pode levar, especialmente ao número significativo de pessoas que estão morrendo por essa omissão, e às vezes até por uma ação deliberada do resultado morte, né? Que pode sim vir a ser responsabilizado nessa justiça internacional. Porque vamos também compreender o direito internacional no contexto que a gente está hoje, um contexto de uma onda conservadora,
de muitos países do mundo que estão minando as organizações internacionais. Não é à toa, por exemplo, que os Estados Unidos se retiraram dos órgãos de direitos humanos, se retirou da Unesco, se retirou do Conselho de Direitos Humanos. O governo brasileiro quando, né, se mantém atuando nos fóruns de direitos humanos, é para estabelecer medidas que são contrárias, né, às pautas dos movimentos sociais, como tem feito em relação ao direito das mulheres, por exemplo, nos fóruns dentro das Nações Unidas que tratam desse tema. Quer dizer, então, essa onda de conservadorismo tem reforçado um nacionalismo que herda, né, uma herança de um fascismo aí do século passado, que reforça uma ideia de soberania e não ingerência da ordem das instituições multilaterais, para que eles possam violar essas regras de direitos humanos, de direitos ambientais, regras sanitárias, né, minimizando essas regras internacionais, usando todo o seu poder para levar a cabo um governo que é atentatório, inclusive não só atentatório dos direitos humanos, como abertamente, muitas vezes, racista, xenófobo, né? Governos que se declaram, estabelecem pautas absolutamente contrárias aos valores mínimos aí, até da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, nós temos, para eu passar a bola para a Daisy, esses dois movimentos, é verdade, né? Nós temos um período de fragilização das instituições internacionais por essa onda conservadora, mas, ao mesmo tempo, nós temos que atuar dentro de uma litigância estratégica da advocacia internacional, que é reforçar as denúncias para esses fóruns, fazendo pressão, fazendo com que os movimentos sociais também, né, e a sociedade como um todo denuncie a gravidade dessas condutas no momento pandêmico, para que a sociedade internacional também se fortaleça e possa avançar numa interpretação do direito internacional mais adequado aos tempos atuais, porque o direito internacional também é dinâmico, né? Vamos lembrar que o Tribunal de Nuremberg, por exemplo, ele foi criado, né, depois dos eventos da Segunda Guerra Mundial, por princípios que já continham o próprio direito humanitário, as convenções de direito humanitário do final do século XIX, por exemplo. Então, esse dinamismo também faz com que a gente necessariamente atue, né, em casos gravíssimos como esse, em uma litigância estratégica no âmbito internacional que permita a gente fortalecer e responsabilizar os culpados por esse grande genocídio. Perfeito. Professora Daisy? Boa tarde, Daiane. Boa tarde, Carol, Larissa e Gisele. É uma alegria enorme estar com vocês e a admiração, por certo, é recíproca e nós confluímos, de fato, em uma visão crítica do direito internacional, mas eu acho que em relação ao aspecto que nos une hoje, a questão específica da responsabilização individual, penal, ou mesmo da responsabilização do Estado brasileiro, que é uma questão diferente, mas que também está sendo encaminhada por diversas entidades, não é preciso, e talvez seja esse o meu ponto da resposta a Carol, não é preciso ser tão ousado ou esperar tantas interpretações diferentes do que o direito internacional nos diz hoje, né? Muita gente que faz juízos probabilísticos negativos sobre o eventual andamento dessas comunicações que são feitas ao Tribunal Penal Internacional ou de petições apresentadas ao sistema interamericano, na verdade, não está fazendo, de fato, uma avaliação sobre as chances desse processo, mas está tentando dar a entender à opinião pública brasileira de que não são crimes as condutas que estão sendo praticadas no Brasil, né? Então, a gente tem que ficar muito alerta nesse debate, que com certeza envolve uma dimensão técnica importante, mas eu vejo muitos analistas que sequer levam em conta os próprios elementos de avanço que já existem na jurisprudência internacional, né? Então, eu quero responder diretamente à questão da Carol sobre a utilização da noção de guerra nesse debate, porque uma das falas que eu ouvi sobre essas comunicações, aliás, antes disso, quero expressar o meu reconhecimento à Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é representada por vocês três que me acompanham aqui juntamente com a Daiane, expressar o meu reconhecimento por ter rapidamente dito, aqui dentro do Brasil e fora,
estão acontecendo crimes internacionais no Brasil, né? Estão acontecendo... Como essa comunicação vai evoluir à medida que os fatos vão se sucedendo? E se o gabinete da Procuradoria do Tribunal Penal Internacional vai abrir investigação ou não? Aliás, algo que pode durar anos, ninguém pede urgência ao Tribunal Penal Internacional, porque ele não é um tribunal que vai incidir da nossa realidade hoje, né? Ele é um tribunal que vai responsabilizar, a partir de um processo com ampla defesa, alguém que praticou crimes, né? Então, da natureza desse processo, para que ele seja justo, que ele seja lento, o tempo do processo é um tempo que é necessário, mas isso fica a cargo da Procuradoria. Nós, como juristas, temos o papel de dar nome ao que está acontecendo aqui. Afinal, o que está acontecendo aqui? Essas condutas são conformes ao direito? Essas condutas configuram crimes ou não configuram crimes? E que crimes elas configuram, né? Então, essa eu acho que é uma questão fundamental. A gente tem na Universidade de São Paulo, no Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, uma parceria com a Conexas Direitos Humanos, que é um projeto que se chama Direitos na Pandemia. A gente está mapeando as normas jurídicas brasileiras, inclusive estaduais e municipais, sobre a Covid-19 e mostrando qual é o conteúdo dessas normas. Já temos aí mais de 1.800 normas no plano federal e a gente vai vendo, ao acompanhar essas normas, a gente vai constatando uma dimensão importante da atuação do governo federal, que é a dimensão normativa, que raramente chega ao grande público. É difícil que o cidadão possa olhar o Diário Oficial e ver a cada dia, né, as normas que são editadas e qual é o seu conteúdo, às vezes explícito e às vezes muito menos explícito, e que traz elementos muito importantes de análise dessa situação. Nós já temos 3 boletins publicados e o próximo boletim conta justamente com um artigo da Carol Proner sobre sobre a representação feita pela ABJD, em que ela explica de forma sintética o que é essa comunicação. Temos também a participação da Comissão ARES e do CADU, por meio de um artigo da professora Heloísa Machado, que explica como foi essa comunicação apresentada no ano passado em relação ao genocídio das populações indígenas. Temos um artigo do representante legal do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, que apresentou depois da ABJD a sua comunicação. E temos também um artigo de um representante da rede Unisaúde, que representa aí mais de 1 milhão de trabalhadores da área da saúde, que também apresentou uma comunicação ao TPI. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é nós temos que dizer o que está acontecendo, e a nossa intervenção no debate público como jurista não é dizer, será que vai abrir o processo, será que tem, não é isso que a gente... Em todo caso, se for assim, a gente não litiga mais nem na jurisdição interna, né? Porque a gente vai olhar para a jurisdição interna, vai ver as falhas, os limites dela, tantas disfunções que existem, que já foram mencionadas aqui, e aí eu vou dizer, não vou litigar porque tem chance ou não tem chance. Essa é uma questão que eu acho que tem que ficar para trás, esses juízos probabilísticos, né? Mas junto com um desses juízos probabilísticos, eu ouvi mais de uma pessoa supostamente especialista no tema dizer, não, porque o TPI só cuida de fatos relacionados à guerra, à violência física contra as populações. E aí, nesse ponto, eu acho que é fundamental a gente esclarecer que não é isso que está escrito no Estatuto de Roma. Não há absolutamente nenhuma pertinência nessa ideia de que é preciso haver uma guerra. Evidentemente, existe um tipo penal que é o dos crimes de guerra, mas existem outros 2 tipos penais que não estão associados à guerra, principalmente o genocídio e, obviamente, os crimes contra a humanidade, respectivamente, artigos 6º e 7º do Estatuto de Roma. Então, não é preciso haver uma guerra. Claro que eu tenho todo o respeito por essa linha argumentativa que percebe na nossa realidade elementos de guerra, mas eu não sigo essa linha em função de que os processos de securitização das respostas às epidemias se valem muitas vezes dessas metáforas de guerra, etc. Eu não uso essas metáforas. Respeito essa linha argumentativa, mas eu vejo a situação de uma outra forma. Eu acho que existem 2 situações diferentes. Uma delas é a situação das comunidades indígenas. Para elas, a pandemia é um agravante de um processo pré-existente
Então, claro que a pandemia faz diferença, ela intensifica a prática de crimes que já existem. A caracterização dos atos do governo federal em relação aos indígenas, ela oferece evidências inafastáveis. Nós temos aqui, primeiro, os elementos mais conhecidos são os vetos ao plano de resposta. Imagina, em julho, já com números indecentes de avanço da pandemia no Brasil, em julho se dá início a um plano de resposta nas comunidades indígenas. Isso já diz muito, né? E o presidente veta a essência desse plano. Ele veta, se falou muito sobre o veto ao acesso à água potável como uma crueldade, mas os vetos vão muito além disso. Eles tocam diretamente na desobrigação da União de oferecer assistência à saúde dos indígenas, e ele toca num plano que é crucial para o nosso assunto de hoje. O veto tenta evitar que seja dever da União comunicar aos indígenas a gravidade da doença, inclusive fazer folhetos informativos nos seus idiomas, nos idiomas dos povos respectivos. Né? Então, há claramente a intenção de fazer com que eles não conheçam a gravidade da situação, há claramente a intenção de fazer com que eles não tenham assistência. Além desses vetos terríveis em relação ao plano de resposta para as comunidades indígenas, há inúmeras iniciativas normativas. Há a famosa portaria da FUNAI que tenta abrir espaço para o acesso a comunidades isoladas, né? Aí o Ministério Público Federal agiu, obrigou a União a modificar aquele texto. Existe a distribuição generalizada de cloroquina nas comunidades indígenas, e existem denúncias que estão chegando a nós agora de contaminação intencional de comunidades indígenas. Né? Então, me parece que aqui, em relação à questão dos indígenas, nós temos claramente a tipificação do crime de genocídio, e obviamente, isso está associado a um quadro, como eu já disse, pré-existente, mas eu vejo pouca gente lembrar que, em 2016, a atual procuradora do TPI, a Fatou Bensouda, elaborou um documento de orientação sobre quais seriam as principais investigações a serem abertas pelo TPI, e já em 2016 a procuradora sinalizava que o TPI se interessaria especialmente por violações de direitos associadas à apropriação ilegal de terras, ao desmatamento e aos crimes ambientais. Né? Então, tem uma orientação do TPI em relação a isso, e por isso me surpreende muito esse tipo de juízo probabilístico. Não vai prosperar. Como? Né? Como? Se há da parte do gabinete da Procuradoria, há um indicativo já há alguns anos do interesse por abrir investigações sobre essa questão. Né? Então, por que alguém diz que é improvável? Né? Eu fico me perguntando por quê. Cada um de nós tem o direito de ter a sua opinião, mas tem a obrigação de apresentar os elementos objetivos que existem sobre a questão em relação à qual a gente opina. Né? Essa é uma questão. E me parece que a pandemia oferece um contexto ainda mais favorável para a prática desse crime, que se expressa de diversas formas. Né? Agora, tem uma segunda questão, que é a pandemia em geral, que é principalmente objeto da comunicação que foi apresentada pela ABJD. E aí, nesse caso, a minha forma de ver as coisas está muito relacionada ao fato de eu estudar há muitos anos a história das epidemias e trabalhar há muitos anos. Todo mundo achava estranho, né? No direito já é estranho quem trabalha com direito internacional, e dentro do direito internacional a pessoa que trabalha com pandemia, alguma coisa tinha, né? Daisy, agora você virou hippie, né? Vai trabalhar negócio de vírus, bactéria e tal. Agora eu não preciso mais explicar por quê, né? Por que a gente precisava estudar a pandemia já há bastante tempo. A gente está vendo o extraordinário impacto da pandemia sobre o direito, tanto a legislação como a jurisprudência, enfim, tudo que pode se relacionar ao direito. O que acontece no meu entendimento? A pandemia não é uma questão nova na nossa história e nem nova para o direito. O fato de que se utiliza grandes epidemias para cometer crimes não é uma novidade histórica. A própria conquista do Novo Mundo, ela é resultante em grande parte disso. Os astecas
chegaram a imaginar que tinha havido a vitória do Deus dos europeus sobre os deuses indígenas, porque eles viam os indígenas morrerem de varíola e os europeus continuarem vivos. Né? Então, os deuses dos brancos teriam vencido. E os episódios históricos são incontáveis em que as epidemias constituíram um contexto privilegiado para a desordem, para o desrespeito aos direitos, às normas, etc. Agora, de fato, a pandemia como fenômeno é nova para o TPI. Para esse tribunal, criado em 1998 pelo Estatuto de Roma, obviamente é uma situação nova com a qual vão se confrontar todos os atores e particularmente o gabinete da procuradora no caso de abertura de uma investigação. Né? E aí o que a gente constata? A gente constata que não se trata de negligência, não se trata de inépcia, não se trata de incompetência no caso da resposta brasileira à pandemia. O que nós temos aqui claramente, e por isso que eu acho que a gente nem sequer precisa falar em guerra, embora eu entenda que se fala em guerra. A gente sequer precisa falar em guerra porque o que eu vejo aqui é um plano intencional de ataque sistemático, eu estou usando a terminologia do Estatuto de Roma, de ataque sistemático às populações mais vulneráveis, né? Que se consubstancia como? Quer dizer, a gente vê aqui o germe daquilo que é realmente o crime contra a humanidade, que é o discurso segundo o qual alguns milhares de pessoas precisam morrer para que a maioria viva melhor. Né? Isso faz parte da própria história dos crimes contra a humanidade. E aqui, de novo, nós vemos como raiz de tudo isso esse discurso. Já estamos aí com 115 mil mortes. Essas mortes elas já vão sendo esquecidas, elas mal acabam de acontecer, os indicadores mal vão ganhando mais um dígito e essas mortes já vão sendo rapidamente esquecidas. Né? Por isso que quando alguém me pergunta qual é o principal enfoque de direitos humanos da pandemia, eu respondo memória. Memória. Né? Por que memória? Porque essas mortes eram evitáveis. Né? E elas acontecem a partir da implementação, da concepção e da implementação de um plano intencional de ataque sistemático às populações vulneráveis, que é constituído de duas grandes vertentes. A primeira delas, com o envolvimento direto, pessoal, com a militância do atual presidente da República, que é o objetivo de propagação da doença o mais rápido possível, de incitação ao contágio, de distribuição ampla da desinformação, de minimização da gravidade da doença e de encorajamento às pessoas para que elas se infectem. Isso a gente vê claramente, eu não preciso dar exemplos para vocês, eu só vou lembrar um que acontece em Bagé, algumas semanas atrás, quando o presidente, em primeiro lugar, em viagem, gerando aglomerações durante uma pandemia, ainda graçando ativamente no território, e particularmente onde ele estava, na cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, em que ele diz, tem medo de quê? Enfrenta. Então, há uma instigação, há uma violação das normas de saúde, como muito bem indica a comunicação de vocês ao TPI, há uma violação e a prática de crimes que são os crimes contra a saúde pública, pela não utilização da máscara, pelo contato com as pessoas, pela criação de aglomerações e tudo aquilo que a gente conhece, mas há, muito além disso, uma incitação ao contágio rápido para que isso termine logo, né? Para que, absolutamente sabedor de que uma evolução rápida da doença implica necessariamente em dezenas de milhares de mortes, conscientemente atuando em favor dessas mortes, minimizar danos econômicos, eleitorais e políticos. E quanto aos econômicos, eu faço questão de dizer que há economistas de excelente calibre que dizem que isso não corresponde à realidade, que sequer é bom para a economia, né? Sequer é positivo para a economia brasileira essa curva rápida do contágio. Né? Então, o que existe? Existe um plano intencional de evolução da história natural da doença, que a doença evolua de forma natural, que se expressa pelo segundo ponto da ação do presidente da República, que é a obstrução sistemática das respostas eficientes.
quando existe um elemento de resposta que pode ser eficiente, o governo federal vai lá e obstrui. Ele faz isso através de vetos, ele faz isso através da edição de medidas provisórias, ele faz isso através da guerra aos governadores, ele faz isso, inclusive, através de ameaças de operações da Polícia Federal que, de fato, aconteceram contra o governador do Rio de Janeiro e o governador do Pará, mas outros foram ameaçados, havia apoiadores do governo divulgando essas ameaças de que aconteceriam as operações contra os governadores. Há um elemento crucial dessa obstrução à resposta brasileira, que é a retenção de recursos financeiros, que é feita de diversas formas, para que esse dinheiro não chegue até os governos locais que diligenciam por uma resposta eficiente. Então, nós vemos, por meio dessas duas vertentes, uma essencialmente propagandística, a propaganda negacionista e incitação ao contágio, e no outro, a obstrução à eficiência da resposta, a gente vê esse plano urdido para que a doença conheça a sua história natural aqui no Brasil, o que transforma o Brasil num pária internacional, porque não interessando as declarações, sejam elas quais forem, inclusive declarações lamentáveis feitas pelo ministro interino da Saúde na última reunião da Organização Mundial da Saúde que tratou do tema, não interessando o que o governo diz lá fora, que a miúde, ao contrário do que ele faz aqui dentro, o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo no Brasil. Nesse sentido, o Brasil é um caso sui generis. Nesse sentido, o Brasil é um caso único em relação ao que está acontecendo no mundo, porque, ao contrário de outros estados que não teriam meios para ter uma resposta eficiente, nós temos. Nós temos um sistema único de saúde, nós temos dinheiro, o dinheiro apareceu, né? Não havia dinheiro, o dinheiro apareceu agora. Não necessariamente para o que a gente acha que seria eficiente contra a pandemia, mas o dinheiro está aí. Tínhamos os profissionais de saúde, tínhamos uma estrutura capaz, um aparelho de Estado capaz de fazer uma propaganda eficiente de contenção da epidemia, e isso não foi feito, mas muito além das omissões existem as ações. A Carol colocou aqui no chat a expressão imunidade de rebanho, que é algo absolutamente criticado e repudiado na comunidade de saúde pública, que alguém cogite imunidade de rebanho numa pandemia dessa proporção, porque 1% parece pouco, mas quando ele é aplicado a mais de 200 milhões de habitantes, aí nós já temos a configuração de centenas de milhares de mortos. Eu prefiro a expressão, já falei demais, me desculpem, mas eu prefiro a expressão do meu colega Paulo Capel, que diz impunidade de rebanho, né? O que nós estamos vendo no Brasil é isso, né? É a impunidade do rebanho, e iniciativas como esse debate e como as comunicações ao TPI, elas não são a panaceia para os nossos problemas de forma nenhuma, mas elas são um elemento de uma longa resistência que tem sido feita por incontáveis entidades no Brasil. Felizmente, ela existe, ela vai seguir existindo, e, como já foi dito também, existem diversas tentativas de busca de responsabilização no plano interno. Existem outras formas de luta que vão além da judicialização, todas elas estão em curso e nós não devemos renunciar a nenhuma delas. Perfeito, perfeito. Boa análise. É impressionante quando a gente vai acompanhando todos esses enlaces que vão sendo colocados aqui pelas nossas convidadas, a gente vai percebendo o tamanho do crime que está sendo cometido contra a população. Vou ler aqui alguns comentários aqui dos nossos internautas, antes de passar para a Carol. Tem mais de 1.300 pessoas assistindo a gente agora ao vivo, 13h, no meio aqui do almoço, como eu digo, né? O César Fábio Miller, ele diz, querem mostrar que o Estado mínimo dá certo, e não dá, né? O Sandro Vinícius Couto diz, que live magnífica, meus parabéns ao 247 por proporcionar um debate maravilhoso e para essas sensacionais defensoras da democracia e do Estado democrático de direito. A Flávia Anastácio Paula, muito bom almoçar com vocês, disse ela. A Mara Carvalho, importante debate, parabéns às debatedoras, abraço para as colegas do SRI da ABJD. A Vera Araújo, os organismos internacionais precisam ter um funcionamento mais ágil, sem fragilizar os mais amplos, contraditórios e defesa das partes, destaca ela aqui. Tem muita gente falando da participação de vocês, a Nicole Trevisan diz que timaço, né?
o Joseli Fiorin Gomes, boa tarde, excelentes professoras para debater esse tema tão atual, obrigada pela oportunidade de ouvi-las, destacou ele aqui. A Márcia Silveira mandou um superchat, Carol, dizendo, sou sua fã, Carol, sou pós-graduada em Direito Internacional pelo CEDIM de BH, de Belo Horizonte, adoraria participar de uma aula com você, uma das maiores juristas atuais, destaca aqui a sua fã, Márcia Silveira. O César Fábio Müller diz, querem mostrar que o Estado mínimo, isso eu já li, eu fui botando vários aqui, esqueci de apagar a que eu já tinha colocado. Carol, com você. Obrigada aos comentários, obrigada pelo elogio, e também quero cumprimentar o pessoal da Secretaria de Relações Internacionais da BJD, que tem acompanhado esse tema de perto, fez parte, né, da organização, da tomada de decisão, da ousada representação junto à Procuradoria do TPI, e também as polêmicas que dentro da própria BJD provocou, pelo ineditismo. E eu quero ressaltar isso, Deise, Larissa, Gisele e Dayana, essa questão do desestímulo que muitas vezes acontece na nossa área, que eu acho que é algo que foi destacado pela Deise muito bem, pela Gisele, que é a questão da eliminação da importância das iniciativas, ou por elementos do ineditismo próprio, ou da falta de tecnicismo associado ao ineditismo de situações como essa, situações e iniciativas, né? E essa dimensão que a Larissa trouxe, da responsabilização nacional e da impossibilidade de responsabilização, uma vez que a Gisele também comenta isso, a omissão e a negligência por parte de quem deveria reagir a essa conduta do mandatário, uma conduta passível de punição, e pelo direito internacional isso é muito claro, muito transparente, e tem respaldo de sobra, né, que faz com que essas iniciativas, então, sejam pensadas e tentadas. Então, é muito importante, eu acho que esse time que está aqui, esse grupo que está aqui, pensa desta forma, nós temos isso em comum, no sentido de valorização dessas iniciativas. Concordo com a Deise, porém, que algumas iniciativas, da forma como foram construídas, como é o caso dessa, se eu não me engano, iniciou com a Comissão Ares, eu não sei se ela foi complementada, Deise, Comissão Ares e outras entidades, a questão indígena, que alega, junto ao TPI, a questão do extermínio dos povos indígenas não contatados ou pouco contatados, que é uma situação muito particular e dramática da nossa situação atual do Brasil, que se somam a várias denúncias internacionais em outros âmbitos também, com a questão indígena e a questão ambiental, e agora com o Covid, realmente, com esses vetos, com essas censuras, com a não aplicação deliberada em relação a determinada população, com determinadas características muito bem definidas, faz com que essa denúncia ganhe contornos de especificidade, que eu tenho a impressão, também concordo com a Deise, facilitaria o reconhecimento de uma denúncia dessa natureza, a aceitação de uma denúncia com tão claro contorno, né, de ataque sistemático a uma determinada população, e não mais nessa questão difusa, que envolve a população como um todo, que eu também acho que deva ser, sim, indicado como passível de responsabilização. Então, eu considero valorosas as outras iniciativas, eu não conheço as petições, as denúncias dos outros, as outras duas, me parece, com relação à conduta de Jair Bolsonaro, em relação ao Covid, mas como iniciativas, e é aquilo que a Deise muito bem destacou. O TPI, essa questão da guerra e do TPI como um tribunal de guerra precisa ser superada, porque é uma visão curta, é uma visão estrita, uma restrita a um parâmetro mal compreendido do tribunal, e limitada, e que nos impede de avançar em iniciativas que possam fazer evoluir o direito internacional. Eu quero mencionar só uma frase final que incluí naquele artigo que a Deise mencionou, que vai ser publicado agora com relação às denúncias no TPI, com a Conectas e também outras entidades, o sentido de um litígio estratégico, considerando que o Tribunal Penal Internacional jamais acolheu uma investigação desta natureza. Eu menciono aqui a iniciativa da ABJD, mas não faltam motivos para que esse órgão possa aquecer investigação a respeito de novas modalidades de violação massiva de direitos humanos, com consequências equivalentes a crimes já considerados pelo órgão. Em outros momentos da história, e a Gisele mencionou isso, do direito penal internacional, frequentemente as condutas de comando, que provocaram graves consequências humanitárias,
foram responsabilizadas a posteriori, sem a existência prévia dos contornos específicos de tipificação. Mesmo de contornos imprecisos, não há como afastar a principiologia que repudia condutas desumanas quando outros elementos preenchem o dever de cuidar e preservar vidas. O descaso doloso de um governante, e a Daisy muito bem menciona duas dimensões do comportamento dele, o envolvimento direto, pessoal e militante do presidente, e também incitando ao contágio também, e a obstrução sistemática das respostas eficientes, conhecidas e recomendadas pelos maiores especialistas de saúde pública no plano internacional e no plano interno. Então, o descaso doloso de um governante diante de uma população de mais de 200 milhões de habitantes amplia a mortalidade da doença, contribui para o alastramento da epidemia e efetivamente produz o nexo de responsabilidade, dado que essas mortes poderiam ser evitadas, dado que é o ataque sistemático às populações mais vulneráveis, já que o vírus não é democrático. O vírus acaba se alastrando em situações de menos condições materiais, obviamente que isso está acontecendo no Brasil. A ONU, por intermédio de experts em subcomitês específicos, prepara um informe a respeito do Brasil e todos os informes da ONU nos diferentes subcomitês incluem a gestão do país em relação ao Covid. Nos bastidores, o Brasil passa a ser considerado uma ameaça global pelo comportamento irresponsável, nada colaborativo, nada cooperativo do país com relação aos organismos internacionais, proteção à saúde e também internamente vitimando a sua própria população. Então, dado isso, eu gostaria de lançar nessa segunda rodada, naquilo que nos sobra de tempo, essa questão do Brasil ser considerado uma ameaça global, esse comportamento individual, incitando o contágio, contagiando ele mesmo, propriamente contaminado com a doença, como já aconteceu, ou não se soube se aconteceu em determinado momento, depois ele afirmou e ninguém acreditou, quer dizer, a situação sui generis do Brasil. Se esse comportamento individual, ou mesmo de obstrução também, de evitar que se possa proteger, né, de causar o caos em relação àquilo que deveria ser uma regra clara por parte do Estado, gera uma consequência de responsabilização ao Estado brasileiro, ao Brasil como país, como Estado membro de uma organização internacional. Como é que nós vamos viver com isso, né? Como será o futuro do Brasil, assim considerado? Nós sabemos que no direito internacional as palavras têm peso, né? Uma ameaça global. Não sei como é que vocês querem se organizar, Daiane. Obrigada. Valeu. Vou começar pela Gisele. Muito bem, Carol. Eu acho que essa segunda rodada traz essa questão que a Daisy já colocou, né? O Brasil passou a ser um páreo nas relações internacionais não porque é um dos casos mais simbólicos, né, dessa omissão e dessa atitude deliberada em não promover, né, a política correta para evitar as mortes, né, evitar o contágio, etc., como foi muito bem colocado aqui. Isso pode ter efeitos em várias áreas nas relações internacionais, desde impedir o recebimento de brasileiros em outros países, quando outros países já começarem numa pós-pandemia, ou até depois que vier a vacina, etc., num futuro aí que a gente não tem como prever, mas uma possibilidade do Brasil ser impedido, brasileiros, né, serem impedidos de fazer essa circulação internacional, isso é uma coisa mais direta e óbvia, mas também possibilidade de retaliações outras, né, que a gente tem, de empresas que deixam de investir, como é o caso do meio ambiente, né, já temos um conjunto de empresas que se colocam contrário ao governo Bolsonaro por desrespeitar valores básicos da proteção ao meio ambiente, né, retaliações na ordem do comércio mesmo, mundial, que podem afetar a balança comercial, o desenvolvimento do país, as pressões muito importantes, né, desses órgãos e mecanismos que nós estamos falando de direitos humanos, né, que também vão relatar esse descaso, colocando nos seus relatórios anuais, fazendo, né, por exemplo, como faz o Conselho, a revisão periódica universal, colocando, ressaltando, frisando que o Brasil foi um exemplo negativo nessa pandemia, e, enfim, prejudicando outras áreas para além da diplomacia que a gente não pode nem prever, né, previamente, porque os impactos e as consequências são múltiplas e multidimensionais, né, quando o Brasil é colocado como uma ameaça global. E aí eu tenho que dizer que, de fato, quando na história, né, na história política do Brasil, vamos dizer assim, desde a República, né,
a gente tenha sido colocado. Muito pelo contrário, o Brasil sempre atuou diplomaticamente muito bem nos órgãos multilaterais, né? O Brasil sempre foi respeitado quando sentava à mesa para organizar as conferências, por exemplo, de meio ambiente, nos direitos humanos, no comércio mundial. O Brasil, em épocas aí recentes, fez parte, aí foi considerado um grande protagonista, tentando mediar conflitos de grande peso nas relações internacionais do Oriente Médio, e esse é um passado, lamentavelmente, que foi aí jogado, né, para fora em função dessa questão. Eu só queria, para terminar, eu sei que o tempo é curto, explicar uma questão que me parece importante, já foi dita aqui em relação ao TPI, que de fato a gente, quando estuda os antecedentes do TPI, ele muitas vezes é colocado como resultado de um tribunal do pós-guerra, né, de tribunais de pós-guerra, né, porque foi assim o tribunal da ex-Yugoslávia, o tribunal de Ruanda, de conflitos armados internos que se colocavam e onde não tinha uma jurisdição universal. Mas é equivocado, como muito bem esclarecido pela Daisy, é equivocado a gente ter que fazer essa correlação, porque os tipos penais que a gente prevê não é falta de tecnicismo, não, porque as denúncias que foram feitas em relação à Venezuela, por exemplo, né, também não se enquadram exatamente naquilo que hoje os tecnicistas brasileiros dizem, né, que diz respeito à bela técnica do direito internacional público. Então, me parece que no frigir dos ovos há uma postura ideológica que né, se omite aí em relação a um suposto tecnicismo, né, de que não seria viável, porque fica ruim para aqueles que defendem o governo Bolsonaro receber, né, lidar com a realidade, receber uma denúncia num fórum tão importante como é o Tribunal Penal Internacional, e virar uma resposta, né, por mais que ela possa demorar, a história julgará as pessoas que cometeram, né, de uma forma ou de outra, seja criminalizando ou não, e faz parte do nosso ativismo pelos direitos humanos. O nosso ativismo não permite que a gente fique quieto, né, calado. Os movimentos sociais estão se organizando porque há uma situação de uma gravidade absoluta e a população banalizou a morte, né? Quer dizer, o que a gente vê de uma reação da sociedade brasileira é de que parece que o vírus passou e que, quando no Rio de Janeiro, por exemplo, tá voltando, né? Porque as pessoas estão saindo à rua sem a menor proteção. Então, o que eu quero dizer é que esse suposto tecnicismo pode omitir uma postura ideológica fatal, aí, que é de conivência com o governo atual. E nós não queremos ser coniventes com um genocida, né? Coniventes porque calar-se numa situação de genocídio, né, é participar indiretamente desse processo. Então, as denúncias ao TPI, que obedece sim à técnica legal, possui parâmetros, né, em função do crime contra a humanidade, que lá o seu estatuto, e nós queremos e defendemos os princípios do processo penal. A ABJD faz isso com muita força, né, também no plano interno, de como os princípios do direito penal devem ser respeitados, né, a exemplo da justiça brasileira que não respeita. Nós queremos que seja um processo de julgamento justo, e não há nenhum desprezo pelo tecnicismo quando a gente faz essa denúncia, porque especialmente a gente sabe que quem leva ao tribunal é a promotoria, a procuradoria, que vai fazer o exame de admissibilidade e vai colher todas as provas fáticas, né, e interpretativas dessa possível denúncia. Então, eu queria dizer só isso, que às vezes a gente, ao ficar calado, né, num suposto tecnicismo dogmático ou legalista, a gente está sendo conivente com uma situação histórica sem precedentes no Brasil. São mais de 110 mil mortes oficiais, né? O Ministério da Saúde não conta mais, mas por aquele conjunto de colaboradores da empresa que fazem essa contagem, né? Imaginem os números que não são contados, a gente está realmente numa situação de grave crise humanitária, né? É um crime contra a humanidade, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Professora Daisy? Olha, eu acho que o maior risco que nós corremos hoje é o de que a narrativa, agora mesmo, ainda durante a pandemia, mas principalmente depois que a emergência acabar, porque a pandemia em si não vai acabar tão cedo, né? Ainda teremos oscilações nos números de casos e de óbitos até que exista a vacina, e quando existir a vacina vem a questão do acesso à vacina, que também não vai ser bem menos simples do que parece ser, mas em todo caso, quando terminar a emergência, o maior risco que nós corremos é o de que prevaleça a narrativa de que essas mortes tinham que acontecer, que elas não eram evitáveis. Isso pode
pode advir de um discurso que supostamente é crítico ao governo federal, que é o que diz o governo foi incompetente, ineficiente, não teve capacidade de fazer a resposta, o que não é verdade, né? Não é verdade. O governo tem sido bastante eficiente em disseminar a doença o mais rápido possível. Ele não tem a intenção de oferecer uma resposta eficiente à pandemia. Então, é uma narrativa equivocada. O presidente é um incompetente, os ministros são incompetentes, etc. Ele, inclusive, desmontou a excelência do Ministério da Saúde, que era mais um dos elementos, concordando plenamente com a Gisele, com o que o Brasil foi no passado diante da comunidade internacional e o que ele é hoje. O nosso corpo técnico do Ministério da Saúde, que estava lá, entra governo, sai governo, não era vinculado a nenhum governo específico, ele foi desmontado e substituído por militares que não têm conhecimento de saúde pública. Então, a intencionalidade é clara, né? Mas tem um segundo discurso também muito ruim, que nós devemos combater, que é a narrativa de que o Brasil é isso, é um país subdesenvolvido, o SUS não funciona bem, as pessoas não obedecem às recomendações de saúde, as pessoas não, ou seja, uma responsabilização individual das pessoas, das vítimas, pela propagação da doença, uma visão absolutamente colonial de que nós não teríamos os meios para dar essa resposta quando nós ainda somos, não sei até quando, mas ainda nosso sistema de saúde é referência internacional de cobertura universal à saúde. Eu complemento o que diz a Gisele. Em relação à saúde especificamente, o Brasil era o grande líder do mundo em desenvolvimento, questionando a governança global da saúde. O Brasil, em diferentes governos, inclusive, a declaração de Doha sobre o licenciamento compulsório, que é um marco na história do direito internacional, a declaração de Doha, que permite a justificativa para, entre aspas, quebrar patentes de medicamentos por razões de saúde pública. O Brasil, inclusive, se valeu dessa interpretação para quebrar a patente de medicamentos relativos ao HIV/AIDS. O Brasil organizou a Conferência Mundial sobre Determinantes Sociais da Saúde no Rio de Janeiro, em 2011. O Brasil presidiu a negociação da Convenção Quadro sobre o Controle do Tabaco, em 2003. Foi Celso Amorim quem presidiu a convenção que negociou essas normas. Quando ele saiu, entrou o embaixador Seixas Correia. O Brasil presidiu toda a negociação da convenção, que é das mais importantes, com maior difusão, inclusive, com grande impacto sobre as políticas públicas nacionais. Um dos maiores exemplos da intervenção do direito internacional da nossa vida, a convenção sobre o tabaco. Enfim, Brasil referência no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, Estratégia da Saúde e da Família. O Brasil é uma enorme referência no campo da saúde internacionalmente, com programas que se tornaram espelho. Nosso programa de resposta HIV/AIDS mesmo foi premiadíssimo, copiado por muitos locais. Na difusão global de políticas públicas, muitas coisas que foram feitas no Brasil foram apresentadas como boas práticas para o mundo inteiro, em matéria de saúde e em outras matérias também, né? Mas na saúde é absolutamente avassalador ver o que está sendo desconstruído agora. Então, tem que descolonizar esse discurso de que o Brasil é isso mesmo, tinha que morrer, tinha que ser um vexame mesmo. Não, bem ao contrário, né? Nos rankings internacionais é impressionante ver, por exemplo, o ranking de Global Health Security, de segurança da saúde global, da Johns Hopkins, que é uma das mais importantes escolas de saúde do mundo, e do The Economist, que é uma publicação bastante conhecida. Nesse ranking, o Brasil era considerado o 22º país com maior capacidade de resposta a uma emergência desse tipo, isso no ranking geral. Mas em quesitos específicos, como capacidade de resposta imediata, como comunicação, inclusive, tendo a comunicação como elemento importante para a contenção rápida da doença, o Brasil estava, em alguns desses quesitos, entre os 10 primeiros do mundo, né? Entre os países mais preparados. Então, é uma grande surpresa para a comunidade internacional o que aconteceu no Brasil. E eu temo que, por não conhecer o que o Brasil realmente representava, em função dessas campanhas constantes contra o SUS, dessas campanhas constantes contra a atuação internacional do Brasil, que as pessoas não percebam tudo que nós perdemos. E eu fecho com isso, né? Tentando responder diretamente a Carol. Eu acho que a gente ser um páreo internacional hoje, além de todo o dano que é objetivo e real,
tem o que a gente deixou de ser. O Brasil bem governado nesse momento, na pandemia, ele teria a oportunidade de se tornar um grande líder internacional, por tudo o que ele tinha de vigilância em saúde. O próprio programa dos agentes comunitários de saúde podia ter se tornado um programa de referência mundial de resposta à emergência sanitária, né? Então, nós perdemos a ocasião de afirmar a liderança brasileira, particularmente a liderança em saúde, e isso é irreparável, irreparável. Inclusive porque na próxima pandemia, é bom lembrar disso, que cada vez mais os intervalos entre as pandemias vão ser mais curtos, em função de que a gente continua fazendo tudo que é preciso para que esses vírus mutem, se desenvolvam e se tornem pandemias na nossa relação com os animais, com a produção de alimentos, do meio ambiente. Infelizmente a gente não aprende e não muda. Esses intervalos vão ser mais curtos e as pandemias correm o risco de se transformar de um instrumento privilegiado de extermínio de populações indesejáveis, né? Desculpe me alongar de novo. Muito obrigada por essa oportunidade. Fiquei muito feliz por estar com vocês. Espero que a gente se junte muito mais vezes. Perfeito. Antes de passar para a Larissa, que eu queria o comentário dela sobre a pergunta da Carol, vou jogar uma bombinha na Larissa. Tem um comentário aqui de uma internauta que ela diz assim: o STF deixou toda a responsabilidade para os governadores e prefeitos. Ela argumenta isso, ela é defensora aqui do Bolsonaro, para dizer que a responsabilidade não é do Bolsonaro. Então, vou aproveitar a pergunta da Carol, vou jogar essa bomba nela, para ela responder aqui essa questão. É responsabilidade somente dos governadores a partir da decisão do Supremo, Larissa? É claro que não, é lógico que não. A responsabilidade, ela não é única, né, de uma pessoa, do Jair Bolsonaro. Mas é claro que quem tem a obrigação de coordenar toda a ação contra a pandemia é o presidente da República. Então, é claro que ele é responsável, sim. E nós sabemos que ele travou uma guerra contra os governadores e que, inclusive, ele adotou uma série de ações impedindo que os governadores que tivessem a intenção de efetivamente combater a pandemia de acordo com as instruções, as diretrizes ditadas pela OMS, que eles não conseguissem, que eles ficassem impedidos de fazê-lo, até porque ele não transferiu aquelas verbas que ele deveria transferir, né? Então, é lógico que a responsabilidade principal não é dos governadores. Mas eu vou tentar, agora eu fiquei numa situação bem difícil, porque eu queria responder uma série de argumentos que foram trazidos pela Deise, pela Carol, pela Gisele, vou tentar sistematizar da forma mais rápida que eu consegui, e também já tentar fechar, enfim, o debate, mas complementando o que a Deise disse, né, de que a gente não deve ficar fazendo juízo probatório, né, se a demanda internacional ela deve ser levada ou não, enfim. Então, eu acho importante a gente falar aqui que a pergunta que deve ser feita não é se uma eventual condenação do Bolsonaro no TPI é viável ou não, mas ao contrário, nós devemos perguntar se nós, que trabalhamos com direitos humanos, se nós entendemos que esses crimes que estão na competência do TPI, se eles estão sendo de fato cometidos ou não. E nós achamos que eles estão, né? E aqui, complementando um pouco do que a Gisele falou, eu gostaria até de falar um pouco de uma questão que talvez seja importante se nós quisermos, de fato, dar uma resposta a essas inúmeras críticas que vêm mesmo de internacionalistas, no sentido de depreciar essas iniciativas internacionais, né, sob o argumento falacioso de que essas representações, por exemplo, essas levadas ao TPI, são inúteis, são tecnicamente frágeis ou desprovidas de qualquer importância, inviáveis, porque não se enquadrariam na competência do tribunal. Ora, nós sabemos que o mundo de hoje não é mais o mesmo mundo do final do século XX, quando o Estatuto de Roma foi pensado. E os crimes contra a humanidade, o crime de genocídio, eles não são mais necessariamente aqueles que ocorrem em situação de conflito armado. E, portanto, eu acho que é muito natural que a comunidade jurídica tenha uma expectativa de que o TPI deva acompanhar as mudanças das relações internacionais. Então, me parece que o TPI ele deveria ser provocado a fim de evoluir, ou seja, a fim de se preparar para apreciar situações de violações de direitos humanos em países que são vítimas de processos de autoritarismo, de enfraquecimento democrático ou até de desdemocratização, ou seja,
para julgar casos envolvendo situações que estão fora dos conflitos armados na África ou na Ásia, como o tribunal está habituado a fazer. Então, me parece que o grande desafio para o TPI hoje, justamente, é lidar com situações de países que ainda têm algum grau de democracia, como é o caso do Brasil e também de outros países, né? Não só latino-americanos, mas a gente pode pensar na Hungria, na Polônia, enfim. Então, não me parece tecnicamente errado pressionar para que o TPI tenha capacidade de responder aos problemas atuais, aos problemas que são de fato contemporâneos. Por isso, é preciso ampliar a interpretação em relação ao que consistem esses crimes sob a jurisdição do tribunal. Hoje em dia, nós sabemos, cada vez mais, as guerras tradicionais, elas estão dando lugar a outros tipos de guerra, guerras híbridas, que envolvem vários tipos de guerra simultaneamente, né, sem o envolvimento de armas bélicas, e entre as quais estão guerra econômica, a guerra jurídica, que a gente tem a Carol, que é a nossa grande referência, né, no estudo do lawfare, e esse é um exemplo cada vez mais importante, principalmente na América Latina, né, no Brasil, quem sabe aí a gente pode incluir agora também a guerra sanitária, né? Claro que talvez seja ainda muito cedo para aventar essa possibilidade, mas eu acredito que até mesmo o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, em algum momento, né, ele vai ter que enfrentar esse debate no âmbito das normas das convenções de Genebra. Nem eu saberia dizer em que parâmetros que esse debate deveria se desenvolver, certo? Mas me parece que a tendência que nós estamos verificando é que a guerra tradicional, na forma de conflito armado, ela está cedendo espaço também a outros tipos de guerra que provocam consequências que são tão avassaladoras quanto as guerras tradicionais e que também dão margem ao cometimento de crimes que estão dentro da competência do tribunal, que são os crimes de genocídio e os crimes contra a humanidade. O Brasil está sendo palco de uma guerra híbrida. Nós sabemos, sem precedentes, né, que enfraqueceu o Estado Democrático de Direito desde as manifestações de 2013, enfim. Agora, há fortes indícios, né, nesse contexto em que nós estamos vivendo, de enfraquecimento democrático, de, pelo menos, tentativa desses crimes, porque o TPI ele também tem, né, esse tipo de competência em relação a tentativas. Então, me parece que não dá para a gente se abraçar ao formalismo jurídico e cruzar os braços. Talvez ninguém imaginasse, lá no início do século XX, que um dia o direito internacional humanitário teria normas capazes de regular guerras civis, né? Que foi uma grande evolução do direito internacional humanitário. Ninguém imaginaria, eu posso dizer que eu não imaginaria que hoje o TPI pudesse investigar crimes cometidos no Afeganistão, inclusive por soldados estadunidenses, que é uma realidade hoje, né? Então, essa litigância estratégica internacional, ela não busca necessariamente a condenação do Jair Bolsonaro, um resultado imediato. É muito mais do que isso, ela busca fazer pressão contra os supostos violadores dessas normas que derivam de consensos internacionais. Ela procura dar publicidade internacional a essas violações e, eventualmente, ganhar apoio internacional, certo? E aí, complementando o que a Carol diz, tentando já responder, e, eventualmente, também fazer com que sejam geradas consequências para o Estado brasileiro, né? Sejam consequências diplomáticas, políticas, comerciais, econômicas, pelo fato de o Brasil ser considerado uma ameaça global, certo? É claro que o fenômeno da globalização trouxe aos assuntos sanitários uma maior complexidade, uma maior magnitude em função do aumento da circulação de pessoas, bens, etc. Mas os problemas sanitários internos de um Estado, quando eles não são tratados eficazmente, eles representam uma ameaça global, uma ameaça a toda a comunidade internacional. E é isso que o Brasil representa hoje, certo? E também, num sentido mais provocativo, e já terminando, nós sabemos que hoje há muitos analistas que estão falando numa crise até do multilateralismo, né? Nós sabemos que o Conselho de Segurança
até hoje, de uma forma muito estranha, não se manifestou sobre a pandemia. E nós sabemos, a Deise deve saber melhor do que eu, que lá atrás, em 2014, a gente já tem um precedente, o Conselho de Segurança considerou o ebola como uma ameaça à paz e à segurança internacionais. Então, a gente está estranhando que o Conselho de Segurança não tenha se manifestado até agora, mas não estou dizendo que eu queria que se manifestasse, eu estou fazendo uma constatação, porque quem estuda e acompanha toda a ação do Conselho de Segurança sabe que o natural seria que ele tivesse, no mínimo, adotado alguma resolução ligando, né, essa crise sanitária à ameaça à paz. Ameaça à paz e à segurança internacionais. Enfim, e se isso tivesse acontecido, quando o Conselho de Segurança ele faz esse tipo de constatação, ele está legitimando, inclusive, o uso da força, né? Estou falando numa questão hipotética. Então, quer dizer, o Brasil, enquanto ameaça, ele poderia até mesmo vir a ser alvo, né, de ações coercitivas. E é claro que, além desse papel no âmbito nacional de liderar, né, do governo federal de liderar o combate à pandemia, é claro que o Brasil me parece assim tão natural que ele também deveria assumir a coordenação internacional, no mínimo no âmbito sul-americano, né, tendo em vista toda a magnitude do nosso país no continente. E a gente sabe que o problema aqui que é justamente que esse governo ele é anti-globalista, olavista, terraplanista, enfim, eu não entendo muito bem esses conceitos, mas a gente sabe que se trata de algo completamente contrário ao multilateralismo e logo ao direito internacional. Aliás, desde o início desse governo, né, há um desmonte de vários ministérios, inclusive o Ministério das Relações Exteriores, que conseguiu, né, em pouco tempo, destruir a imagem que o Brasil levou mais de um século para construir, né, uma imagem de um país respeitado no plano internacional, né? Então, há um consenso também entre os internacionalistas que esse ministro aí que a gente tem é o pior da história do Brasil, enfim, é o pior, talvez, do mundo, né? Enfim, então eu queria dizer que nós temos, me parece, a obrigação ética de buscar todos os meios que estão ao nosso alcance para denunciar ao mundo essas atrocidades, essas monstruosidades que estão ocorrendo no Brasil, né? Inclusive, a gente já tem ministros do Supremo falando em genocídio, né? Trata-se de chamar atenção, de dar um sinal de alerta, né? Inclusive, como a Deise já comentou, o TPI já cogitou a possibilidade de tratar de crimes ambientais, de ecocídio, né? Então, parece que existe uma vontade de evoluir, né? Pelo menos parece que nessa atual composição aí da procuradora Fatou Bensouda, né, há essa intenção de evoluir a competência do tribunal. Inclusive, ela está avaliando um pedido da Venezuela para investigar como possíveis crimes contra a humanidade as sanções dos Estados Unidos contra o governo de Nicolás Maduro, que a gente tem uma vertente da guerra econômica. Enfim, para fechar esse debate aí, eu só gostaria de lembrar que o vírus, ele não é democrático. Doença nunca é democrática, né? Pobreza e doença sempre caminham juntas. E a própria OMS lá atrás já adotou relatórios, enfim, dizendo que a pobreza é a maior causa mortes do mundo, né? Então, quando nós deixamos, como diz a Deise, esse vírus, ele fazer essa trajetória natural, ou seja, matar, né? Matar. Nós estamos, é claro, viabilizando o extermínio da população mais vulnerável. Então, desculpem, gente, olha, foi um prazer estar aqui. Eu tinha uma série de outras questões para tratar com vocês, mas eu acho que as colocações foram importantíssimas e eu acho que a gente tem que fomentar esse debate e nós temos que continuar denunciando
aqui e lá fora, né, toda essa monstruosidade que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Excelente, excelente. Não passou do tempo, a gente devia até ter mais tempo para falar sobre esse assunto. Fica aberto aqui o convite. Queria passar para a Carol para fazer as considerações finais desse excelente programa que nós fizemos aqui do Estado de Direito. Não, apenas agradecer. Acho que dá para sentir, Daiane, o peso da formação de cada uma, as experiências, as falas são complementares. Era um pouco essa a intenção quando nós propusemos esse programa, porque tem uma ansiedade aí a respeito das iniciativas, principalmente pela ansiedade a respeito dos resultados. Será que no plano internacional nós vamos conseguir responsabilizar algo que aqui dentro não estamos encontrando o caminho? Então tem uma ansiedade que é legítima, genuína e própria daqueles que estão esperando que haja uma solução para essa conduta criminosa, alguém que possa detê-lo, né? Mas, por outro lado, também entendendo justamente essa lentidão do sistema internacional próprio, de um sistema que respeita o devido processo legal, diferentemente dos processos sumários que estamos acostumados a ver por aí, muito, muito vinculados a outros interesses que não efetivamente o direito e a justiça, nós temos que entender também, como bem mencionou muito bem a Larissa, trazendo aí casos de desafio para o direito internacional, a própria questão que tem sido muito angustiante, que é a questão dos bloqueios unilaterais, sancionatórios, coercitivos contra nações que já contam com o repúdio dos comitês internacionais, como é o caso das sanções contra a Venezuela, contra Cuba, contra o Irã, etc., e que tantos danos, o caso do Iraque, por exemplo, quantos danos causaram à população civil, milhares de crianças afetadas, morrendo por efeito de bloqueios, etc. Então, são desafios novos para o direito internacional. Não podemos ignorar. Opa, deu uma travadinha. Corrigi-las, se for o caso, para que possamos encontrar o caminho técnico, jurídico, que faça com que esses funcionários, né, desses tribunais internacionais, dessas instâncias internacionais, possam perceber a importância de também considerar esse comportamento como passível de responsabilização. Muito obrigada, foi um prazer, Daiana, obrigada ao 247 por esse espaço, muito importante, obrigada. Nós que agradecemos aqui a participação de todos, fica aberto o convite para voltarem aqui ao 247, esse tema realmente acho que é fundamental, porque a gente consegue entender que a palavra genocídio, ela não é só uma palavra de ordem, uma denúncia, mas ela tem fatos concretos que sustentam toda essa condição que vocês nos apresentaram. Obrigada a todos pela participação. Oi? Só um segundo, não sei se você viu a manifestação de um membro da Comissão Executiva da BJD, a Tânia Oliveira, que manda uma boa tarde aqui às debatedoras, perfeita análise da Deise, a BJD denunciou ao TPI nesses exatos termos e tendo consciência de todas as limitações. Temos o papel de dar nome ao que está acontecendo e de denunciar, é a mensagem da Tânia Oliveira. Obrigada, Tânia. Obrigada, Tânia. Obrigada a todos que participaram aqui do nosso chat. Continue por aí, daqui a pouco tem mais informação, mais debate, mais tarde eu estou lá no Boa Noite 247. Beijo a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.